Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui mais uma edição da Graphic MSP, dessa vez o Bidu Caminhos, né? Do Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho. Essa capa belíssima aqui, com o Bidu com uma caracterização diferente do que a gente tem acostumado a ver. Tá muito bonitinho aqui esse desenho do Bidu aqui nessa capa, né? Muito bonito ele caminhando aqui na chuva, né, e vendo o próprio reflexo. Muito bonita essa capa de Bidu Caminhos da Graphic MSP. Ok? Aí nós temos aqui a lombada também, né? Azulzinha, clarinho aqui, Bidu Caminhos, Graphic MSP, né? E a contracapa também, né, que se tom azul, remetendo obviamente ao personagem, o cachorrinho azul do Franjinha, que é o Bidu. Ok? Então vamos dar uma olhadinha por dentro aqui, né? E aí nós temos aqui a guarda, né? Com esses desenhos de projetos, são os projetos do Franjinha aqui, né? Que a gente vai ver que nessa edição que o Franjinha faz vários projetos, tal. E aqui, ó, nós temos Bidu, Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho. Então você vê que aqui a gramatura do papel também é muito boa, tá? E aqui nós temos uma introdução do Maurício de Souza. E aí a gente começa a história aqui, né, com o Franjinha falando com a mãe dele que quer ter um cachorrinho, né, que quer ter um cachorro ou um robô. E aí é no momento também que a gente vê que o Bidu passou lá na frente da casa dele do outro lado da rua. E a gente vai ver vários momentos aqui no quadrinho onde o Bidu e o Franjinha ficam muito próximos um do outro, mas acabam não se encontrando, né, acabam se desencontrando. O encontro só vai acontecer realmente no final do quadrinho. Até lá a gente vai ver o que? A gente vai ver aqui o Bidu, né, o personagem principal aqui na rua, porque ele é um cachorrinho que vive na rua aqui, né, e ele passa fome, passa várias adversidades, né, tipo aqui, roubou um ossinho aqui, tá correndo, né, e ele vai então enterrar esse osso em algum lugar, e ele tem os sonhozinhos dele aqui, né, e ele acha um local aqui que é um carro abandonado, que tem uma árvore aqui nascendo dentro, né, e ele olha para esse carro ali, ele deixa os ossinhos dele ali, e ele percebe então que esse pode ser um bom lar para ele, né. Na verdade, ele já tinha encontrado como é que ele vai levar mais um ossinho para dentro desse carro aqui. E aí, isso tudo foi a introdução, e aí nós temos aqui o início da nossa história, Bidu Caminhos, né? Um personagem criado pelo Maurício de Souza, a história que é do Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garrocho. E a gente vê aqui, a gente vai ver ao longo dessa história o Bidu conhecendo os seus amiguinhos, né? Aqui a gente vai vendo aqui que ele conheceu aqui o Bigu, ele fica um pouco chateado com o Bigu, né? O Bigu que a gente vai vendo aqui, que a gente não, quando aparece o cachorrinho, a gente não tem coisa para ler, mas a gente vê os balões aqui com desenhos que fazem a gente entender, né, que o Bigu que era o rei desse carrinho aqui, onde ele está, né, desse carro aqui com essa árvore dentro, o Bigu era o rei dali, era o dono, o dono desse local. Até que chegou o Bidu e expulsou ele dali, tomou o reinado dele, né? E a gente vai vendo aqui, ó, eles pensando, sonhando, né? E aparece um cachorro Rufus, né? E esses cachorros aqui, tanto o Bigu, o Rufus e o Duque, que é um outro cachorro que a gente vai ver mais aqui para frente, são personagens recorrentes das histórias do Bidu, né? Das histórias normais aqui do Bidu lá nas revistas é, da, da Turma da Mônica, né? E aqui o Rufus, né, o Rufus muito grande aqui, ó, bate nele, expulsa ele do carrinho e ele percebe então que ele não é mais o rei desse carrinho. Ó, mais um momento aqui que o Franjinha passa muito perto do Bidu e eles não se veem, né? Eles não conseguem se encontrar aqui. Enquanto isso, também a gente vai ver que o Franjinha ele está procurando um cachorro, né? Ele vai aos canis, tentando achar um cachorrinho ideal para ele, né? A gente vai vendo também que tem uma menina aqui procurando um cachorrinho, e esse cachorrinho que ela procura é o Duque, né? Que também está perdido na rua ali, né? E o Franjinha e o Bidu ele vai andando pela rua ali até que ele tem a ideia ali de parar na frente do caminhão da carrocinha e ser levado para um canil, né? Que lá no canil ele pensa que ele vai ter comida, banho, vai ter caminha para dormir, né? E é isso aí, ele é levado para o canil, chega lá, né? Ele é bem alimentado, ele tem comida, ele tem água, né? Ele tem todas essas coisas, só que por azar dele, o Rufus também foi preso, o Rufus também foi capturado pelo caminhão da carrocinha. E o Rufus então começa a tomar conta ali
desse canil, desse pátio desse canil, né? E bate nos outros cachorros. E um desse cachorro que o Rufus bate é justamente o Duke. Então o Duke, né, chateado, e o Bidu também estavam, eles se unem ali, né? E pensam então em enfrentar o Rufus, né? E é isso que acontece, né? Eles enfrentam o Rufus ali, acabam sendo machucados, os veterinários ficam tratando ele ali, até que eles escutam que o Rufus fugiu. E o Rufus então chega dentro da enfermaria onde eles estão ali, eles pensam que o Rufus vai bater neles, mas na verdade o Rufus não bate neles. O Rufus ele é meio que um mestre em fuga, né? Ele sabe os caminhos de fuga. Então ele, no final das contas, eles acabam fazendo uma aliança aqui entre eles e acabam seguindo o Rufus então para que eles então possam fugir desse canil. E é exatamente isso o que acontece, né? Aí nesse momento a gente está vendo aqui, ó, o pessoal, o Franjinha fugindo da Mônica, a Mônica perseguindo o Franjinha e outros, acho que é o Pelezinho esse aqui, enfim, está perseguindo aqui uns meninos aqui na rua, né, que é o Sansão, e nesse momento o Bidu, ele observa essa cena, né? É interessante a gente ver essa cena que a gente vê que ele está no bairro realmente onde mora a turminha da Mônica ali, né? E o Rufus então ele indica o caminho para eles ali, né? E eles vão passando lá pelos esgotos ali, pelo subterrâneo, e só que em determinado momento acontece um acidente ali, né, onde o Rufus fica preso, ele acaba ficando preso numa grade ali, e quando o Duke e o Bidu vão pular ou atravessar aqui uma chapa de ferro, ela acaba caindo, né, e os dois acabam ficando separados ali. Né, o Duke acaba até machucando a pata ali, e o Bidu cai lá do outro lado. Só que o Bidu dá um jeito ali, né? Ele até pensa em soltar o Rufus, mas no lugar de soltar o Rufus, ele acaba arranjando um jeito de chegar até perto do seu amiguinho, o Duke. E os dois então, ó, ele chega até o Duke ali, sobe por cima desse cano aqui, chega até o Duke, e os dois então acabam saindo desse esgoto e deixando o Rufus preso lá embaixo, né? Quando eles chegam até a rua, tá chovendo, tá começando a chover ali, né? O Franjinha tá em um canil aqui, ó, ele olha o cachorrinho, ele acha que esse não seria o cachorrinho ideal para ele, e ele vai com a mãe dele procurando, ó, passa muito perto do Bidu de novo, mas eles não se veem ali. Então o Rufus e o Bidu começam a caminhar pela rua ali, eles se separam, né? O Bidu ele acaba voltando para aquele carro, passa ali a noite, né, protegido da chuva ali. No outro dia ele acaba encontrando o Duque e o Bigu, né? Os dois estão ali juntos, ali, se tornaram amigos, se conheceram na rua, e então o Bidu acaba se juntando a eles ali, né? E quando eles se juntam, olha, nesse momento aqui ele ainda continua dentro do carro dele, né? A chuva está caindo muito forte aqui, né? O ventania muito forte, e é nesse momento aqui que ele acaba se preocupando, né? A chuva está tão forte que as cores elas até mudam, né? Vocês perceberam aqui? Ó, a chuva tá mais fraca aqui, mas quando a chuva começa a ficar muito forte, as cores vão ficando mais russas, né? Isso é muito interessante, né? Até que chega ao ponto de ficar quase preto e branco aqui, né? Um cinza, né? Um tom acinzentado assim, que representando a chuva muito forte isso aqui. E as ruas começam a ficar alagadas, né? É nesse momento aqui que o Bidu sai desse carro, ele começa a andar pela rua, olha, é quase atropelado, né? E aí ele lembra que o Rufus está lá embaixo, no esgoto, porque ele vê a água entrando no esgoto e ele pensa que o Rufus pode estar se afogando. Então ele desce lá para tentar então soltar. Ele fica com remorso, né? Fica pensando, poxa, o Rufus vai morrer afogado. Então ele desce para soltar o Rufus, só que o Rufus ele já tinha se soltado. Nisso, quando ele olha, o Rufus tinha se soltado, mas ele caiu na água do esgoto, né? E ele está lá em cima de uma prancha, né? De uma prancha de madeira, e Bidu, sem pensar duas vezes, mergulha lá nessa água do esgoto e fica ali ao lado de Rufus para tentar ajudar ele, né? Ele acaba sofrendo um acidente também, ele bate a cabeça num cano, cai nessa água, né? O Rufus acaba então puxando ele, salvando ele ali, ó, né? A gente vê que o Duke percebe que os dois estão lá embaixo, né? Tanto o Bidu quanto o Rufus, e ela até imagina que os dois possam estar mortos, né? Aqui, então o Bigu corre para chamar ajuda, talvez seja isso, e o Duque fica ali, né? E é nesse momento aqui que eles estão lá embaixo, né? Tanto o Bidu quanto o Rufus,
estão lá embaixo, um pouco sem esperança já de que as coisas mudem, quando então o Duque e o Bigu ajudam eles a sair de baixo lá, né, do esgoto. E quando eles estão andando na rua, o Rufo se separa, né, ele segue o caminho dele sozinho, enquanto o Duque, o Bidu e o Bigu estão andando na rua, e a dona do Duque encontra ele andando na rua. Ó. Eles ficam felizes ali, né? O Duque fica feliz, a menina fica feliz, e o Bidu olha para trás ali, fica um pouco tristinho, porque ele queria ter um dono também, né? A gente percebe aqui. E aí ele também chega, quando eles chegam lá no carro, o Bidu, ele então devolve, né, o território que é esse carro aqui, ele devolve ao Bigu. Então o Bigu volta a ser o rei ali desse pátio ali onde tem esse carro abandonado ali. E o Bidu então sai andando pela rua sozinho, quando de repente ele olha aqui, né, tem uma caminha com uma bolinha, com um ossinho ali, com uma caixa em cima. Nitidamente a gente percebe que é uma armadilha, né? E quando o Bidu vai lá, né, a gente está subindo aqui a escadaria para entrar ali e entrar debaixo desse caixote, que é uma armadilha. O, o, o Franjinha está conversando com a mãe dele, e a mãe dele diz que eles vão continuar procurando, que ele vai achar um cachorro ideal, e ele fala que ele não está mais preocupado por isso, porque na verdade é o cachorro que vai encontrar ele. E é realmente isso que acontece, né? Quando o Bidu entra nessa caixa, fica presinho embaixo da caixa, e ele revela então para a mãe dele que ele encontrou um cachorrinho e tá aqui, ó. Ele tira a tampa do caixote e o Bidu tá lá embaixo dormindo, muito cansado, dormindo ali. E ele começa a dar carinho ao Bidu, começa a dar comida ao Bidu. E eles acabam ficando logo amiguinhos, logo de cara, né? E no final aqui nós temos o Franjinha dando o nome de Bidu, que era o nome que o avô do Franjinha chamava ele quando ele era bem menor ainda, né? Então ele dá o apelido que ele tinha ao cachorrinho. Então aqui o Bidu passa a ser chamado de Bidu pelo Franjinha. Aqui nós encontramos um texto muito fluido, muito fácil, muito rápido de ler, até porque vocês veem que tem muitos poucos balões aqui, né, para você ler. É mais uma narrativa gráfica, mas na narrativa gráfica você consegue entender tudo perfeitamente o que está acontecendo, até porque os balões envolvendo os cachorrinhos aqui, eles deixam desenhos aqui que fazem você entender perfeitamente o que eles estariam falando um para o outro ali, né, mesmo sem nenhuma palavra escrita. Então é um quadrinho muito fácil de ler, você lê ele provavelmente em menos de 10 minutos, muito rápido, ou até bem menos que isso, né? E tem uma narrativa também, que é um dos momentos que o próprio Franjinha, como aqui, por exemplo, nesses momentos que está mais quadradinho o balão, é a narrativa do Franjinha, né? Então é isso aí, a história termina então com os dois juntos aqui, e o Franjinho encontrando o seu cachorrinho ideal aí, que vai ser amiguinho dele pro resto da vida. Aí depois nós temos aqui no final alguns esboços, né? Algumas fotos também de rua aqui e tal, talvez nas quais o artista tenha se inspirado de alguma forma, né? Aqui mais esboços, mais quadro a quadro, e a gente vê aqui o rascunho até a arte finalizada, né? Vê alguns ideias de capa aqui, mas a capa escolhida foi essa, né? E aí nós temos a capa aqui do número 1 do Bidu, né? A edição número 1 aqui do Bidu. Há mais alguns textos aqui envolvendo o cachorrinho, aqui a primeira tira, né? O Bidu foi o primeiro personagem criado por Maurício de Souza. E aqui nós temos aqui, acho que a primeira tira dele, do cachorrinho aqui, ok? E aí tem falando aqui os artistas, né, os envolvidos aqui, que é o Eduardo Damasceno e o Luiz Felipe Garrocho, ok? E assim termina a edição de Bidu Caminhos, essa bela edição muito bonita, né? Tem uma segunda edição aí que eu tenho também, e assim que eu ler também eu vou fazer um videozinho, porque eu acredito que seja tão bonito e tão legal de ler quanto foi Bidu Caminhos, ok? Um grande abraço aí, fiquem com Deus.